Nesse instante começa a primeira entrevista com os candidatos ao governo do Amazonas. É isso mesmo. E recebemos aqui na manhã dessa segunda-feira o candidato a governo do estado pelo Podemos, Henrique Oliveira, que já está posicionado. Lembrando que serão 15 minutos. O cronômetro vai vir na tela, a dinâmica vai funcionar da seguinte forma. Primeira pergunta, elaborada pela produção. A partir desse momento em que o candidato disser a primeira frase, o cronômetro já começa a regressiva. Serão 15 minutos, candidato, com o tempo corrido. Depois, perguntas virão das ruas, com os nossos telespectadores, os eleitores da cidade. E depois o senhor vai escolher temas a mencionar aqui no programa que o senhor vai escolher a seu gosto. Então, sem mais delongas, o cronômetro já está na tela. Vamos ao que interessa. Seja bem-vindo, Henrique Oliveira, do Podemos. O tempo é seu. Muito obrigado, Eduardo Galvão. Muito obrigado a todos os amigos que a gente construiu durante essa vida como comunicador, aqui passando também pela antiga TV Rio Negro e pela Bandeirantes. É um prazer muito grande poder estar aqui. Vamos então, primeira pergunta na tela, a pergunta elaborada, vamos aqui na 4, a pergunta elaborada da nossa produção na tela. O Polo Industrial de Manaus tem como principal objetivo fomentar o desenvolvimento econômico e industrialização da região norte. Como manter o bom diálogo com o governo federal e impedir os ataques ao PIN? Olha, principalmente a gente está tendo uma oportunidade agora. Nós temos apenas 8 deputados federais. 8 deputados federais do Amazonas contra aí 80 de São Paulo, contra 70 de Minas Gerais, contra 50 do Rio de Janeiro. Então é uma briga desigual, porque nós temos apenas 8 deputados federais, 3 senadores da República, e a gente precisa escolher com muito rigor esses que vão nos representar lá. O Exército é pequeno, então precisamos ter qualidade nesse diálogo. E o diálogo se faz principalmente convencendo esses outros parlamentares da importância da Floresta em Pé, da importância da Zona Franca de Manaus. Eu fui o prorrogador da Zona Franca de Manaus, Eduardo, por mais 50 anos, porque ela morreria no ano de 2023, e a gente conseguiu uma PEC prorrogando a Zona Franca de Manaus até 2073. Mas eu, sinceramente, não sinto muita vaidade de tudo isso, porque a gente precisa criar um novo modelo de desenvolvimento para o Amazonas. Se a gente for esperar todos os ataques que existem, todas as medidas que são tomadas pelos juízes, desembargadores, ministros de plantão contra ou a favor da Zona Franca de Manaus, a gente vai viver, acima de tudo, sobressaltados com tudo isso. A gente precisa investir em outros modelos. E quais são esses modelos? Vamos investir em turismo. Turismo, sim, mas o turismo gera... Não, o turismo, se a gente conseguir fazer com que essa máquina do turismo funcione, todos querem conhecer o Amazonas, todos querem conhecer a Amazônia, o Brasil e o mundo quer conhecer esse espaço. Então, a gente tem possibilidade de fazer o turismo de eventos. O turismo de eventos, nós já temos o centro de convenções, mas os turistas vêm para cá, eles passam apenas aqui 2 dias e já vão embora, porque não tem nada para se conhecer. Você tem que conhecer lá o Encontro das Águas, você vai conhecer o Adolfo Lisboa e vai conhecer também o Teatro Amazonas. Nós precisamos criar equipamentos para que esses turistas fiquem aqui e gastem euros, gastem dólares e que a gente tenha um receptivo maravilhoso para essas pessoas. Quais são esses equipamentos, Eduardo? Uma roda gigante como existe lá em Londres, em Paris, como existe em Balneário Camboriú, um grande aquário com todas as espécies de peixes que existem na Amazônia e também nos oceanos.
oceanos, um grande zoológico. Se você for no zoológico ontem, lá do SIGS, você vai ver como está detonado e não é culpa dos militares, é culpa porque não tem dinheiro, não tem incentivo. Nós precisamos de um grande zoológico, nós precisamos também de um parque temático, igual a Disney, lógico, guardando as nossas intenções e guardando o nosso propósito amazônico, mas investimento em turismo e investimento também lá na outra ponta em relação à maior commodity que existe no mundo, que é a necessidade de proteína. As pessoas estão comendo cachorro lá na China, as pessoas estão comendo os animais de estimação na China, porque não tem alimento. E a gente tem aqui um grande rio, nós temos a maior lâmina de água do mundo, nós podemos criar peixes e a gente está importando peixe de Rondônia e de Roraima. Quer dizer, eu fico muito empolgado e a gente tinha muita coisa para falar, mas tem o açaí, tem a mandioca que a gente importa hoje lá do Paraná, a fécula, nós temos sim, mas essa grande importância desse diálogo que você acabou de falar, a gente só vai conseguir com qualidade nos nossos deputados e senadores e principalmente com um governador que conheça Brasília. Ok, candidato. E por falar em diálogo, tem aqui o questionamento, a conversa dos nossos eleitores, dos telespectadores. A primeira pergunta é da Aclícia. Na tela, produção. Para que a gente elege o governo? Né? Para governar, para fazer um bom trabalho, para cuidar da população. Adianta fazer um teatro belíssimo e as escolas não ser belíssimas, a educação não ser legal, porque tem escolas, principalmente do município, que às vezes tem aula 2 vezes na semana. E aí, onde é que fica a educação? Educação, candidato. Aclícia, você falou tudo que eu tinha acabado de falar, inclusive sobre o Teatro Amazonas. Na verdade, existe uma grande diferença entre fazer, porque todos eles disseram que fizeram escolas, você acabou de falar aí, mas as escolas não ensinam, as paredes não ensinam. O que a gente tem que investir é na mão de obra. Essas pessoas que estão lá dentro, nas pessoas, é que vão educar. Um hospital, através das 4 paredes, não cura. O que cura são as pessoas que estão lá dentro. E essas pessoas, muitas das vezes, estão sendo mal remuneradas, não tem incentivo, não existe uma preocupação, os salários atrasados. Então, o que a gente precisa é deixar de fazer e sim resolver. Existe uma diferença. Eles falam que fizeram 24 anos fazendo. Mas eu pergunto para você, Aclícia, resolveram o problema da educação? Não resolveram. Com o cabeção aqui, ó, pode ter certeza absoluta, o 19 vai resolver. Agora, então, vamos para a próxima pergunta da Célia, sobre saúde. Na tela. Para mim é saúde, porque a saúde é muito importante. Porque a gente vai no posto, a gente demora muito, para fazer até um exame é difícil, passa muito tempo. Eu, pelo menos, já perdi muito tempo fazendo exame e eu nunca fiz. Porque eu vou trabalhar para poder pagar sacrifício, para poder fazer um exame de cardiologista, entendeu? Que é o necessário. E a pessoa sofre muito para mandar para longe. Às vezes eu nem vou. Às vezes eu deixo até de fazer o exame por causa disso. O meu problema mais é a saúde. Célia, respondendo direto à sua pergunta, nós vamos no primeiro ano de governo zerar as filas de exames e de operações e cirurgias seletivas. Isso é possível, isso aconteceu lá em São Paulo, a gente pode fazer uma parceria público-privada, de repente com todas as clínicas que têm espaços ociosos, de todos os médicos que têm espaços ociosos, de a gente estimular que essas pessoas consigam fazer as cirurgias. Eu vi você aí que tem óculos. A nossa grande novidade, todo mundo que quiser fazer a cirurgia de catarata, todo mundo que quiser fazer o seu exame de olhos, de fundo de olhos, para ver se tem glaucoma, todo esse mutirão vai ser feito pelo governo do estado e também pela essa parceria público-privada. Existe a grande diferença entre construir e resolver. Eu acabei de te dizer, fizeram hospitais, UPAs, fizeram casinhas da saúde da família, mas resolveram o problema?
não resolveram um problema. Precisa de uma pessoa que tenha coração gigante, de uma pessoa que tenha uma cabeça gigante, porque os problemas são grandes, mas a solução precisa ser gigante. E o gigante é o 19. Vamos então para a próxima pergunta do Jefferson, na tela. Quero saber dos candidatos a governador qual é a proposta, né, que tem para os camelôs da rua. Porque assim, ó, a gente só tem, tipo assim, ó, todo mundo sabe que o emprego aqui é difícil, né? Aqui, especialmente em Manaus. Eu quero saber qual é o plano dele. Ô Jefferson, eu tenho certeza absoluta que se fosse dada a oportunidade para você, você não gostaria de ser um vendedor ambulante no meio das ruas. Todas as soluções que foram feitas por eles também, como lá o mercado na Zona Leste, o shopping da Zona Leste, o shopping lá da Igreja dos Remédios, todos eles, se você for ver lá o shopping está vazio, está com as portas fechadas, praticamente todos foram negociados. Por quê? Porque só entregaram o boxe e não resolveram o problema de você preparar essas pessoas para o mercado de trabalho. O que a gente vai fazer? Com essa grande explosão do turismo na nossa cidade que a gente está propondo, a gente vai abrir as escolas nos finais de semana. As escolas não vão ficar fechadas, não. Já estão lá, as salas de aula vão dar lugar para professores e cursos profissionalizantes e principalmente para o aprendizado de línguas estrangeiras, porque a gente vai precisar do receptivo aqui. As pessoas vão precisar se comunicar. Essa é uma das ideias. Não adianta, saco vazio não fica em pé. O jovem precisa ter oportunidade. As mães que me escutam nesse momento, os pais que me escutam nesse momento, elas sabem que não querem ver os seus filhos sendo criados pelas ruas. Quem dá a educação é o pai, torcendo a orelha ali, desde pequenininho, falando o que é certo e o que é errado na vida, mas esses alunos não podem ser criados pela rua. Esses jovens vão ser criados por um governo chamado do governo Henrique Oliveira e vão ter oportunidade sim no mercado de trabalho, porque a gente vai dar uma grande explosão, uma grande reviravolta em tudo que já foi feito até agora em questões de geração de emprego. Turismo é uma delas. A questão da prorrogação da Zona Franca de Manaus é outra, com a certeza de que as nossas diferenças de ICMS, de IPI e de outros impostos serão respeitados. E a gente também vai trabalhar principalmente nessa grande explosão de produtos da floresta, o peixe, a commodity da proteína, o açaí, a mandioca, a pupunha, enfim, temos oportunidade e tenho a certeza absoluta que o seu futuro vai ser melhor a partir de 1º de janeiro. Candidato, agora a gente vai abrir aqui os temas para o senhor escolher. Pode colocar a produção para o candidato Henrique Oliveira do Podemos. Educação, geração de emprego, Zona Franca, segurança pública, habitação e saúde. O senhor ainda tem 3 minutos e 28 segundos. Olha, eu queria falar sobre a questão da saúde. A saúde é importantíssima, porque ninguém consegue fazer nada, absolutamente nada, sem saúde. Tem muita gente que fala que o alimento precede tudo. E realmente a alimentação das pessoas precede tudo, porque saco vazio não fica em pé, Eduardo. Ninguém consegue ir em busca de um emprego se tiver debilitado, se tiver doente, se tiver acamado. Até às vezes ninguém consegue sair de casa porque tem um filho doente. Então a gente precisa juntar esses dois pontos. Primeiro, a questão da alimentação. Mas a alimentação como é que se faz se a pessoa ganha R$ 1.200 por mês, se já paga 400 de aluguel, se já paga mais 200 de energia elétrica, se já paga mais 50 de água, se já paga mais tanto de remédio, se for somar não sobra nada para alimentação. Então o que a gente tem que fazer é que esse saco fique em pé, que as pessoas consigam ter saúde através da alimentação que vem da geração de emprego. Ninguém pede para ir para o hospital. Ninguém torce para ir para o hospital, a não ser que tenha um médico bonito lá no hospital que ela está paquerando, aí a pessoa vai para o hospital. Ou então tem uma enfermeira bonita que a pessoa, eu vou lá, me sentir uma dor de barriga. Mas ninguém quer ir para a farmácia. Não adianta chegar numa farmácia e perguntar para uma pessoa que está amarela lá, está tudo bem? Não está tudo bem. Então o que a gente precisa é cuidar disso. Saúde não se pensa sozinho. Saúde tem essa linha, tem a saúde
tem a questão da alimentação, tem a questão do emprego, da renda. As pessoas merecem ter saúde, porque saúde traz felicidade. A gente volta a dizer, eles fizeram muitos hospitais, fizeram maternidades, agora precisou morrer 14 mil pessoas para poder construírem as usinas de oxigênio. Precisou morrer 14 mil pessoas para construírem lá as UTIs no interior do estado. Mas principalmente precisa resolver o problema definitivamente. E com o 19 você consegue aqui com o Cabeção. Candidato a governo do Amazonas, 1 minuto e 10 para as considerações finais, fica à vontade. Olha, eu queria agradecer demais a oportunidade. É difícil em 15 minutos falar de 24 anos de descaso, só contando com os meus 2 adversários mais diretos, né? Foram 24 anos para resolverem e não resolveram. Se a gente for somar mais do atual governador, se for somar do Omar Aziz, que teve 8 anos, se somar do Gilberto Mestrinho, aí dá praticamente meio século de total inoperância. O que eu quero dizer é que chegou a hora da renovação. Cabelos brancos, muita sabedoria, muita experiência e toda ela a serviço de um estado que me recebeu há 30 anos. Eu amo o Amazonas e vou retribuir com o meu trabalho. Candidato, o senhor ainda tem alguns segundos. Então, esse é o candidato do Podemos a governo do Amazonas, Henrique Oliveira, aqui no Amazonas.